Luiz Renato Ribas, um homem à frente do seu tempo. Texto de Célio Heitor Guimarães. Há pessoas que passam por esta vida sem deixar rastros. Essas não têm a menor importância. Outras marcam a sua passagem com trabalho e luta. Essas são importantes. Um terceiro grupo, menos numeroso, chegou aqui para semear ideias, desenvolvê-las e fazer o mundo girar. São os idealistas, que transformam sonhos em realidade. Esses são essenciais. Luiz Renato Ribas Silva é um deles. Já chegou aos 80, mas continua em franca ebulição. Carrega desde sempre a chama do pioneirismo e não é fácil acompanhar a sua marcha. Sei o que estou dizendo porque sou testemunha ocular da história e fui seu companheiro em várias jornadas inesquecíveis. Luiz Renato Ribas, quando foi jornalista, sabia escrever. Quando transmitia as carreiras do Prado, do Guabirotuba e do Hipódromo do Tarumã, tinha aquela rapidez narrativa que só os grandes narradores de turf têm. Iniciam pela última vez a rota final. Vai Jorge Lema apanhando o Chaval por fora, vai disputar a primeira colocação. Continua ainda na ponta, Major Lema, Chaval continua avançando. Se aproxima de Major Lema para avanço da volta de Major Lema e Chaval, já tomando a volta por fora, o favorito Chaval. Livra a cabeça em vantagem com o ataque de Major Lema, José Serquim Sarna. Em terceiro, muito longe de Caquim, quarto Lume. Em sexto, dois Jornal, passando os populares, continua a luta cabeça com cabeça, reatacando Major Lema por dentro. Chaval todavia continua na ponta, resistindo o ataque de Major Lema por dentro. Chaval na primeira colocação de Franco, segundo oficiais, traz a corrida, ganha, segundo Major Lema. Primeiro Chaval, segundo Major Lema. Terceiro Lume no Grande Prêmio Paraná de 1959. Como editor de publicações, fez história na imprensa paranaense. Viu a televisão do Paraná nascer, participou da sua história, pintou e bordou diante e por trás das câmeras. Apresentou à sociedade curitibana a novidade chamada videocassete e fundou uma das primeiras locadoras de vídeos, depois DVDs, do Brasil. É formado em Direito, já foi funcionário da Receita Federal. Hoje, oficialmente, é empresário. Na verdade, Luiz Renato Ribas é um predestinado, um eterno insatisfeito, sempre posicionado à frente dos acontecimentos. Nasceu virado para a lua, como se costumava dizer, e tem os olhos permanentemente voltados para o horizonte. Não tem culpa disso. Nasceu assim e morrerá assim. Quando isto acontecer daqui a uns 20 anos, segundo previsão de uma velha cigana, revolucionará o céu. Preparai-vos, São Pedro. Bem, eu conheci o Luiz Renato Ribas Silva em 1964, ano da Rebordosa. J. Pedro. Quando cheguei a Curitiba, tinha vindo de Itajaí, Santa Catarina, para uma tarefa que eu não sabia que seria tão histórica para o rádio do Paraná, que era a fundação da Rádio Independência do Paraná. Marcou a história do rádio paranaense porque era uma rádio altamente profissional, tinha equipes próprias de jornalismo, de esporte e um monte de coisas assim que na época eram muito diferentes do que se conhecia na oportunidade. O Ribas, ele era dono da revista TV Programas, cuja redação ficava no edifício Vila Nova,
Então eu ali acabei conhecendo o Ribas, conheci a TV Programas, que tinha como chefe de redação a grande figura do Célio, que ficou e ainda continua sendo um dos grandes amigos do Luiz Renato Ribas Silva. No início de 67, eu fui morar no Rio de Janeiro e aí fui trabalhar com a equipe de comunicação do Ministério da Agricultura, que era então dirigido pelo nosso curitibano Ivo Arzua, que tinha recentemente sido prefeito de Curitiba e que, por causa dos seus méritos, virou ministro da Agricultura. E lá no Rio, como eu tinha um tempinho sobrando, o Ribas me perguntou se eu não queria, se não podia mandar algumas entrevistas para a revista TV Programas com os grandes personagens da televisão naquele momento. E aí eu ia então nas televisões, pegava um resumo de novelas, mandava para o Ribas, para o Célio Heitor Guimarães, e aí comecei a fazer entrevistas com cantores, com nomes famosos da televisão brasileira, que eram os grandes nomes dos grandes programas que tinham na televisão brasileira e que passavam enlatados em Curitiba, como de resto em todo o Brasil. Então foi aí que eu conheci realmente grandes nomes, grandes artistas brasileiros da oportunidade. Me lembro de haver entrevistado várias vezes Chico Buarque, Tom Jobim, Vinícius de Moraes, Gilberto Gil, Elis Regina, Caetano, mas eu me lembro de entrevistas boas com o J. Silvestre, que tinha um programa muito interessante na TV Tupi do Rio de Janeiro, e tudo isso o Renato e o Célio aproveitavam bem na revista TV Programa. No final de 68 eu voltei para Curitiba e foi aí que eu me entrosei mais e conheci melhor a figura do Renato Ribas. Eu trabalhava na Rádio Clube Paranaense, mas conhecia bem e frequentava o grupinho dele que fazia aperitivo no bar do Stuart, na Praça Osório. Ele, o Elmo Campman, o pai do Elmo, o tio Carlos, Eduardo, Sambo, enfim, tinha um monte de gente assim que eram pessoas assim muito íntimas dele e que me davam muito prazer de estar juntos também. Foi por causa do Renato também que eu acabei entrando no Clube Curitibano como sócio. Eu tinha voltado da Suíça, eu tinha ido para a Suíça em 1971 e voltei na metade de 75. E quando voltei, o Renato me convidou para fazer parte do grupo de vôlei do Clube Curitibano, que era formado por esse pessoal do aperitivo do Stuart e mais outros também, que levavam suas esposas para jogar também. E o Renato e a Regina, sua esposa, eram os dois, não digo que eram os comandantes, mas eram pessoas que puxavam realmente o grupo. O Renato tinha também, por causa da TV Programas, uma equipe de futebol que ele chamava de Girafa e que jogava peladas por aí afora, das quais eu andei participando um pouco. Tempo de rádio, nós também tínhamos na Rádio Independência um time de futebol e eu jogava um pouco também e realmente gostava muito daquele tipo de relacionamento com os amigos e tendo sempre o Renato um pouco como centro dessa coisa toda. Me lembro pouco do Renato como jornalista do Diário do Paraná e me lembro menos ainda dele como locutor de Turf do Jockey Clube do Paraná, onde certamente ele é um grande nome, um dos grandes expoentes, mas me lembro que no tempo do vôlei, a gente jogava vôlei na segunda-feira à noite e saía tipo 9h30 da noite, alguma coisa assim, para comer um pedaço de pizza e tomar um chopp e falar mal da vida dos outros, que era o esporte nacional e que continua sendo, de certa forma, uma espécie de esporte nacional. O Renato, a gente chamava, aí os mais íntimos pelo menos, o chamavam de louco, porque ele tinha umas coisas muito interessantes que não se viam normalmente nas pessoas. Ele tinha sempre novas ideias, ele buscava coisas inovadoras, ele procurava trazer novidades. Não foi por outra razão que uma vez ele estava em Nova York e um amigo dele tinha dito que tinha descoberto
um equipamento muito interessante. Isso era quase final da tarde, estava meio na hora dele pegar o voo para Curitiba. E ele perguntou o que era, e o rapaz descreveu como sendo um aparelho em que você botava uma folha de papel no aparelho, e essa folha de papel saía copiada no final de um outro aparelho. Era o tal do fax. E ele ficou maravilhado com isso e trouxe um par de fax para Curitiba, e até onde eu lembro, esse foi o primeiro fax que apareceu aqui pelo Brasil. E outras coisas que ele andou inventando também. Ele esteve no Japão e descobriu o Lan House, trouxe a Lan House para Curitiba e por isso fundou a Vídeo 1 como locadora de vídeo. Depois fundou a Vídeo 1 da Praça Espanha. E eu me lembro que quando surgiu a notícia de que o Blockbuster viria para Curitiba, era um Deus nos acuda do pessoal das videolocadoras, que tinham certeza que tinha entrando um jacaré na cidade e queria comer todo mundo. E o Ribas tranquilamente disse: não, isso vai ser ótimo, porque isso vai despertar mais concorrência, e eu acho que nós precisamos realmente mais concorrência. Eu acho que esse espírito dele, desafiador, é realmente uma coisa a ser imitada por qualquer tipo de empresário, por qualquer tipo de empreendedor. É um rotariano com grande dedicação, os colegas dele de Rotary Club gostam muito dele, e é um bom exemplo de amizade sincera, sadia, carinhosa, que todo mundo tem por ele, especialmente eu. Eu fico feliz por dar esse depoimento sobre ele e espero que realmente tenha feito um resumo. Eu fui pego de improviso pelo convite do Bacio, mas eu espero que tenha feito um resumo mais ou menos correto daquilo que eu consigo lembrar dos meus relacionamentos com o Luiz Renato Ribas Silva. A ele um grande abraço, um abraço a todos vocês também. Ribas é bicho do Paraná. Nascido em Ponta Grossa nos idos de 1933 do século passado. Deveria ser Xavier da Silva, mas acabou sendo registrado Ribas Silva. E isso só descobriu aos 18 anos, quando foi alistar-se no serviço militar. Passou a adolescência na capital paulista, mas completou os estudos, graduou-se como oficial da reserva no antigo CPOR e iniciou a sua trajetória de vida em Curitiba a partir de 1951. Logo depois, Luiz Renato conheceu Regina, integrante de outra tradicional família paranaense, os Pinheiro Machado, que viria a ser a sua companheira de vida e porto seguro para suas aventuras. Com ela tem 2 filhos, 2 netos e uma bisneta. Aliás, necessário se faz deixar aqui registrado: Regina, além de bonita e paciente, deveria ser canonizada. Outra paixão de Luiz Renato Ribas sempre foram os cavalinhos. Nos anos 50, 60, foi o mais famoso locutor de turf da cidade. Fazia a transmissão dos pequenos e grandes prêmios, primeiro pela Rádio Marumbi, depois pela Guairacá e em seguida pela Colombo do Paraná. Paralelamente, coeditava o Turfista Semanal, folheto revista de grande sucesso no Jockey Club, e respondia pela página de turf do jornal Diário do Paraná, do qual foi um dos fundadores. Ali manteve a coluna Onda Alegre sobre as coisas do rádio. Aí, Ribas criou com Rubens Hoffman TV Programas, revistinha de leitura obrigatória na Curitiba e parte do Paraná e de Santa Catarina nos anos 60, 70. TV Programas, que nascera como um folheto cuidadosamente dobrado, contendo a programação dos primeiros canais de televisão do Paraná, acabou sendo considerada a melhor publicação do gênero no Brasil.
a tiragem semanal ultrapassou os 25.000 exemplares, a maior parte através da circulação dirigida e entregue pontualmente na casa dos telespectadores. Uma façanha jamais repetida na imprensa paranaense. A iniciativa ocasionou outra novidade. Quem é quem na televisão do Paraná? O primeiro e único anuário da TV da Terra das Araucárias. No campo editorial, Ribas criou na sequência Direta, a primeira publicação semanal especializada em propaganda e publicidade do Brasil, que geraria o álbum História da Publicidade e da Comunicação do Paraná, o primeiro e único até agora, narrando a evolução histórica da comunicação e da propaganda em nosso estado. Seguiram-se Bem Bolado, informativo pioneiro dedicado aos apostadores da loteria esportiva, Guia Tour, o primeiro guia turístico gastronômico semanal de Curitiba e do Paraná. Programas como as atrações e a programação artístico-cultural da cidade. E Curitiba Shopping, o primeiro jornal de serviços e ofertas de compras da capital. Este foi a parceria com o publicitário Bayar Osdan. Durante algum tempo, Luiz Renato Ribas andou se dedicando às artes gráficas. Criou a digital fotogravura e se tornou o primeiro a fornecer fotoletras, fotolitos e textos compostos eletronicamente para o mercado paranaense. O Renato Ribas, essa é uma pessoa que também teve uma influência muito grande na minha vida. José Kalkbrenner Filho. Porque eu conheci o Renato Ribas em 1949, 50, por aí, na Gazeta do Povo. Porque ele já fazia reportagem de turf naquela época. E ele era um guri muito chato, viu? Era um cara, tanto é que eu chamo ele até hoje de louco. E aí ele chegava lá na Gazeta e pedia lá as fotos do negócio de turf que eu estava fotografando, né? Então eu conheci o Renato nessa época. E desde aquela época nós somos amigos. Depois, no Diário do Paraná, nós somos pioneiros do Diário do Paraná. Eu, Renato Ribas e outros somos os que inauguramos o Diário do Paraná. Então eu estou com o Renato Ribas desde aquela época. Daí tem um outro caso. Ele tinha o Life, que era um fotógrafo social, e fazia o Curitibano, o Country Club e tal. E um dia o Renato Ribas chegou para mim e disse assim: pô, qualquer benefício lá, umas fotografias, umas provas que tem lá, de um baile lá, que é a Regina, que é a mulher dele até hoje, estava lá. Daí eu fui lá pedir para o Life as fotos. Então eu conheci a Regina antes do Renato Ribas, inclusive, né? E hoje nós somos amigos de amigos mesmo, sabe? É um cara que eu tenho uma grande consideração por ele. E a primeira viagem que eu fiz para a Europa foi com o Renato Ribas. E aí nós saímos daqui, nós fomos 45 dias, só para você ter uma ideia. Aí eu disse: Renato, vamos fazer uma viagem com uma mala super pequena que dê para levar uma calça, uma cueca a mais, uma camisa, e nós vamos com a roupa do corpo e um sapato. Porque nós fomos assim para chegar no aeroporto e ir direto procurar uma pensão, procurar um hotelzinho e tal. E assim nós fomos 45 dias na Europa. E aí tivemos com o J. Pedro Correia em Berna, na Suíça, e com ele nós inclusive viajamos uma boa parte pela Europa de carro, o J. Pedro dirigindo, né? Então essa amizade já vem desde aquela época. E aí depois surgiu a TV Programas, que foi justamente o início também da televisão, que eu tenho um monte de material que eu fiz com o Renato. Então é uma pessoa fantástica. E eu ainda agora, recentemente, agora faz o quê? 2 anos, nós fomos juntos para a China. Fizemos uma viagem, ficamos 24 dias na China. Eu, a minha companheira, e o Renato e a Regina. Apesar que já tivemos algumas broncas, né? Mas quem é que não teve bronca com o Renato, né? Mas o Renato tem um baita de um mérito de um monte de coisa que ele fez.
Então eu só tenho a dizer coisas boas do Renato, apesar daquilo que eu falei, ele é meio louco, né? Mas é um cara assim muito legal, um cara muito correto, um sujeito fantástico. Em 1980, quando se começou a falar em vídeos caseiros, o tal de home video, eis que Ribas surge com o Tape Club, depois Vídeo 1, a primeira associação de fãs e cultores do futuro e avassalador entretenimento. No Brasil de então, nem se fabricava videocassetes e os poucos aparelhos aqui existentes eram importados, sem condições de reproduzir fitas nacionais. Luiz Renato deu um jeito nisso. Incentivou a indústria nacional e acabou liderando campanha nacional contra a pirataria. Na época, fizemos juntos o primeiro e único guia de filmes em vídeo editado no Paraná. No início do novo milênio, Ribas prenunciou o fim das locadoras de DVDs e Blu-rays. Transformou a sua Vídeo 1 em Cinevídeo 1. Dotou de um extraordinário acervo cinematográfico e de memória paranaense e o ofereceu não apenas ao público cinéfilo, mas também a alunos, professores e pesquisadores. Com um simples toque de teclado, os interessados passaram a ter à disposição filmes de todos os gêneros, produzidos em todos os cantos do mundo, em 15 idiomas diferentes. Com outro toque, tem acesso a entrevistas, palestras, aulas e conferências de personalidades da vida paranaense e nacional, além de documentários sobre os mais variados temas. Parte do material foi arrecadado de entidades públicas e privadas, onde se achava solenemente esquecida. Parte foi produzida e continua sendo pela equipe do hoje denominado Instituto Cultural Cine Vídeo 1, do qual o pontagrossense Ribas Silva, filho de seu Domingos e de dona Antonina, é presidente. Não se tem notícia de algo parecido no Brasil ou no mundo. Assim é, e assim sempre será, Luiz Renato Ribas, a efervescência criadora e o dinamismo em pessoa. Um homem à frente do seu tempo. Por tudo isso, pioneiro Luiz Renato Ribas, estas palmas são para você.